3, 2, 1, gravando. Aquele tipo de pessoa que, por causa da sua autoestima, você não consegue se desenvolver profissionalmente, em relacionamentos. Você se identificou com isso que eu te disse, provavelmente você tem uma questão com uma baixa autoestima. E eu tô aqui pra te ajudar a resolver, a desemaranhar todas essas questões relacionadas à sua autoestima. Então, por que uma pessoa que tem uma baixa autoestima, um problema com a autoestima, ela tem essa questão de não conseguir se desenvolver, seja em uma área profissional, seja entrar em um relacionamento amoroso, né? Uma questão de como ela se enxerga, como ela tem ambição. Acredito que a autoestima também está muito relacionada com ambição. Então, se você é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, muitas vezes você não tem uma ambição. E como que isso está relacionado com a autoestima? Porque a ambição, para pensar, é você almejar algo que com certeza você ainda não tem, né? Algo maior do que você tem, seja uma questão financeira, seja uma questão profissional, e você vai ambicionar, você vai querer, você vai desejar aquilo. E quando uma pessoa ela tem uma baixa autoestima, muitas vezes ela não tem uma ambição, muita ambição, porque ela não acredita, ela não se sente capaz. Muitas das vezes as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas não se sentem capazes de estar nesse lugar, elas não conseguem muitas vezes nem se enxergar. Então a autoestima também está muito relacionada com a percepção que uma pessoa tem de si mesma, a imagem que ela cria sobre si. E lembra que no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assiste depois que você terminar aqui, que eu falo que a autoestima ela é criada. Nós construímos o nosso senso de autoestima. A autoestima ela é criada, portanto a gente não nasce com uma autoestima. A gente cria ela através das nossas experiências, das nossas vivências, das pessoas que nos cuidaram. Então, papai, a mãe, o irmão, a irmã, os pares, que foram as pessoas que conviveram na nossa primeira infância, na nossa adolescência. Então, olha a importância de você entender como surgiu essa autoestima, quem falou pra ti quem era você, quais eram as palavras que você escutava, porque aí você está construindo o seu senso, o senso de quem você é. E isso é muito importante. Porque a partir do momento que você entra nesse processo de autoconhecimento, você entende e compreende que quem você é foi uma construção, e principalmente aqui a gente está falando sobre autoestima, como foi criada a sua autoestima, né? E ela sim precisa e deve mudar. Não acredito que nós nascemos e vivemos e devemos ser a mesma pessoa, né? Platão já dizia, tem muitos filósofos que falam sobre isso, que a nossa experiência aqui na Terra é um encontro, uma busca de quem nós somos, e eu acredito que em essência nós somos muito mais do que estamos sendo agora, né? É um reconhecimento com as sombras, é esse encontro com a nossa autoestima, com a nossa essência, com o nosso poder de vida. Então, olhar para esses lugares faz parte do processo de evolução, faz parte do processo de melhoria, de transformação. Então é preciso, e muitas vezes vai doer. Talvez no primeiro vídeo você se sentiu incomodado com a tua história, com os seus cuidadores, que não eram tão ideais quanto você gostaria que eles fossem, mas eles foram o melhor que eles puderam ser. E tudo bem, já passou. Agora você precisa ressignificar, você precisa reconstruir a sua autoestima, você precisa criar um novo senso de si mesmo para que você consiga se desenvolver na sua área profissional, nos seus relacionamentos, você com você. A primeira relação, a relação, digo, mais importante que a gente tem que ter é com nós mesmos, porque você vai nasceu, né, e vai viver o resto da vida e vai morrer com a sua própria presença. Então, se você tem uma baixa autoestima, se você fala coisas negativas e pesadas, se você não acredita em você, eu sinto muito, porque você vai viver uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida assim, você realmente experienciar o melhor que você pode. E não tô falando só questões materiais, mas um poder, uma sensação, um amor que você tem com você. E isso aqui não é narcisismo, não é um egoísmo tóxico. É uma coisa necessária para a vida. Porque se você não se ama, se você não se aceita, se você não se acolhe, se você não se respeita, quem vai fazer isso por você? E aí você vai entrar em relacionamentos abusivos, você vai conhecer pessoas tóxicas, você não vai ter um trabalho, um emprego, o que você merece. Na verdade, nós temos aquilo que nós acreditamos merecer.
Por isso que muitas pessoas estão em alguns relacionamentos que são péssimos, que a gente vê. Algumas pessoas têm muito em abundância porque elas acreditam merecer aquilo, senão elas não teriam. Então, olha como a autoestima é um dos pilares para a nossa vida. Porque se você tem autoestima, você consegue conquistar as outras coisas. Mas se você não tem autoestima, muito difícil você vai conseguir conquistar as outras coisas. Então, como a autoestima ela tem essa ligação extremamente, né, essa ligação com a avaliação que você tem sobre si, qual é a avaliação que você faz? E aqui eu não tô querendo dizer pra você ser aquela pessoa que se acha melhor que todas, que não tem defeitos. Isso não é uma boa autoestima. Isso aí entra em uma patologia, em um narcisismo, tá? Uma boa autoestima é você sim compreender que você tem as suas questões pra mudar, que você sim tem as suas qualidades, né? E é você encontrar esses dois lugares dentro de você, porque você não é só luz. Você também é sombra, mas você também não é só sombra. E que existem pessoas que só olham para as sombras que elas são, só para as coisas negativas. Por quê? Experiências de vida. Voz de comando. Qual que é a voz de comando dessas pessoas que vivem na sombra, olhando para a sombra, o lado sombrio que elas são? Ah, eu tenho esse defeito. Entende? Essas características que a gente não gosta tanto. E todos nós temos. Mas tem pessoas que só olham para isso. E por que elas só olham para isso? Por causa da criação, por causa do meio, por causa da cultura. Existem vários fatores, não existe só um fator. E também por uma interpretação que a pessoa tem sobre alguns fatos da vida. Então, existem essas pessoas. Se você é essa pessoa, fique em paz. Você pode mudar, você deve mudar para o seu bem, para a sua experiência aqui. Porque eu acredito que todos nós merecemos viver com qualidade, com autoestima, com tudo que há de bom, tá? Então, e existem outras pessoas que vivem olhando só para suas características positivas. Eu não tô querendo trazer que isso seja de todo ruim, não é isso, mas é que essas pessoas, elas não enxergam que elas também precisam mudar, que elas também têm, e aqui, tá, eu acredito que isso é uma grande maioria das pessoas, tá? Nós, seres humanos, falando de ser humano, nós temos essa característica. A gente costuma a olhar mais para nossas características positivas. Então, quantas qualidades você tem? Liste quantos defeitos você tem. Qualidades, as pessoas vão colocar uma lista enorme. Defeitos, elas vão colocar muito poucos defeitos. Porque a gente tem essa dificuldade de olhar, e aí a gente acaba o quê? Projetando nas outras pessoas os nossos defeitos, as nossas sombras. E aí a gente precisa olhar para isso. Então essa pessoa que também não olha para as suas características negativas, ela não é uma pessoa que tem uma boa autoestima, porque ela vive em uma imaginação, ela vive em uma idealização do que ela é, mas que as outras pessoas ao redor estão enxergando, estão vendo que ela tem as características. É aquela pessoa, não sei se você conhece aí, aquela pessoa que fala assim: ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem gostar de mim gosta, e quem quiser ficar comigo fica aqui, eu sou assim. Conhece? Todo mundo já conhece uma pessoa, conheceu ou conhece uma pessoa assim. Essa pessoa não tem uma boa autoestima. Por quê? Porque ela fantasia uma persona, quem ela é. Gente, todos nós temos características que temos que mudar. E vai ser assim pro resto da vida. A ideia é que a gente, cada vez mais, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, a gente tenha menos essas questões, né? Que a gente vai ficando mais... sendo mais a nossa melhor versão do que, né, essa versão negativa que diz que não tem defeitos, que não tem que mudar. Nós precisamos mudar, nós devemos, e não somente, né, eu acredito que sim, pelos outros, pelo mundo, mas principalmente por nós. As pessoas também precisam mudar. Só que aí entra naquela... Eu, quando estava na minha jornada aí de autoconhecimento, né, estou ainda, né, mas quando eu estava principalmente estudando e vendo essa questão da autoestima, eu me questionei muito, né, sobre o que é uma boa autoestima. É aquela pessoa que você olha e fala: eu sou o melhor do mundo e eu sou o rei, me respeite. Eu já vi muitos influenciadores por aí, muitas pessoas falando por aí assim, e eu não acredito que deve ser assim. Ninguém é melhor que ninguém, cada um tem uma característica. Sempre vai existir alguém melhor que você em alguma coisa, sempre vai existir alguém pior que você em alguma coisa, e você não pode se comparar a isso, porque senão você tá fadado ao fracasso. Se você se compara com uma pessoa que é 1000 vezes melhor que você, que tem muitas coisas mais do que você, cara, tu vai ficar chorando, vai ficar mal.
E se tu se compara com quem é pior que ti, tu vai se achar muito soberba e nossa, eu sou o melhor do mundo. Não, tu tem que se comparar com a tua evolução pessoal. O que tu evoluiu, o que tu melhorou no mês passado, na semana passada, ontem, hoje de manhã. Entende? Então, a comparação também, ó, a gente já tá entrando em outro ponto aqui. A comparação deve ser você com você. Para de ficar se comparando com outras pessoas, porque isso só vai te trazer prejuízos. A comparação, ela tem que ser contigo. O olhar pro outro deve ser um olhar de admiração e, nossa, olha que legal aquilo que aquela pessoa conquistou, que ela construiu. Eu acho que eu também quero. Eu também sou capaz disso. E não um olhar de, nossa, aquela pessoa tem aquilo porque, olha, ela fez isso, não sei o quê. Entende? Eu sei que é difícil, gente. Eu sou humana também. Eu também não sou perfeita. Mas é um exercício de autoconsciência e é um exercício principalmente de vocês comparar quem você foi hoje de manhã. Quais foram os erros que você cometeu? Quais foram os teus pensamentos? Quais foram as suas ações, suas atitudes? O que você gostaria de ter feito, o que você não fez? O que você pode fazer amanhã? Entende? E a autoestima também, eu acredito que ela está muito relacionada. Na verdade, eu acredito que a autoconsciência, ela está muito relacionada com todas as áreas da nossa vida. E quando a gente está mais autoconsciente, a gente consegue ter essa percepção sobre como é a nossa autoestima. Isso que a gente tá falando aqui é um exercício de autoconsciência. Você vai fazer uma metacognição de parar e olhar pra ti, pra tua vida, como você sente, como você pensa, se você tá se comparando com as pessoas, se você se compara consigo e se você tem uma autocompaixão e fala, putz, olha, tá, eu errei no passado, fiz isso, mas hoje eu procuro melhorar. Entende? Então, falar sobre autoestima, a gente entra em vários tópicos, não tem como falar somente sobre uma coisa, né? Mas é muito importante porque todas essas coisas estão interligadas. Um ponto essencial sobre autoestima é ser fiel aos seus princípios e valores. Pessoas que não são fiéis aos seus princípios e valores, ao seu posicionamento, a quem elas são de fato, a sua autenticidade, são pessoas com uma baixa autoestima. Porque quando você não é fiel àquilo que você tem um compromisso com você, né, é uma fidelidade, quando você não tem isso, você fere o teu senso de si próprio. É como se você construísse um prédio, tá? E você fosse tirando o cimento dele aos poucos. Você fosse descascando a parede do prédio. Uma hora esse prédio vai cair. Como se você construísse um prédio e que você fosse descascando as paredes, fosse tirando a estrutura desse prédio. Então, a partir do momento que você não cumpre com aquilo que você fala pra si, principalmente princípios e valores, você quebra seus princípios e valores. Seja, você fala que tu não vai fazer uma coisa e tu vai lá e faz, ou tu é conivente com uma ação que uma pessoa fez, você tá ferindo a tua autoestima, você tá ferindo o seu senso de si. Eu acredito que isso é muito mais profundo, mas tá relacionado com a autoestima. Você fere o seu senso, a sua identidade, quem você fala, quem você acredita que você é, né? Isso tá muito relacionado com a alma também. Quando a gente fala de princípios e valores, a gente tá falando da nossa alma, a gente tá falando daquilo que é além do homem, é além do humano. Então, quando a gente fere isso, a gente fere um lugar que é muito mais profundo do que a nossa autoestima. E isso reflete na autoestima. Porque aí aquela pessoa, ela pode até dissociar, ela pode até entrar em uma dissociação de quem ela é. Então, é muito importante você também entender e compreender quais são os seus princípios e valores. O que você acredita, o que pra você é inegociável, o que pra você move a sua vida, o que pra você fala, olha, isso aqui está no processo de evolução, de ser uma pessoa melhor, né? Então, isso também é essencial pra gente entender sobre autoestima. A gente não tem como falar sobre você ter uma boa autoestima se tu fere os seus princípios e valores. Se você sempre é aquela pessoa que sempre tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Se você é sempre aquela pessoa que fala sim pra aquilo que todas as pessoas estão fazendo. As pessoas estão todas indo lá pulando do precipício. Então vai lá e pula do precipício. As pessoas estão todas indo comprar aquele estilo de roupa que não é adequado, não acho adequado. Você vai lá e compra. Entende? Essas pessoas têm uma baixíssima autoestima porque elas fazem tudo aquilo que as outras pessoas fazem. Ah, estão fazendo dancinha pra ganhar dinheiro.
vai lá e faz. Isso é baixa autoestima, porque a pessoa não tem um princípio, valor sólido, definido de quem ela é, do que é importante pra ela. Então ela vai fazer tudo aquilo que as pessoas fazem, né? E é claro, gente, que dependendo qual é a tua idade, quem tá me assistindo aqui pode ter um certo... não entender isso que eu tô falando, tá? Porque assim, vamos falar aqui de adolescente, tá? Adolescente, principalmente, ele é movido pelos pares, ou seja, pelos coleguinhas. Ele não vai escutar a opinião de uma mãe ou de um pai, muitas das vezes, tá? Dependendo da criação dessa criança, desse adolescente. Então ela vai escutar a opinião dos pares. Só que mesmo na adolescência é importante já ter esse senso de autoestima para que essa criança, esse adolescente entenda que não é porque todos estão fazendo aquilo que ela também precisa fazer aquilo, né? Porque aí a gente também tá falando de um adolescente que talvez tenha uma autoestima que ela está ferida, porque ela tem que fazer tudo o que as outras pessoas fazem, os amiguinhos, os coleguinhas, e aí a gente vê muitos adolescentes entrando em lugares, fazendo coisas e tendo atitudes que não são legais e adequadas, que eles vão se arrepender no futuro. Então, isso também é um papel, tudo volta pra questão lá da primeira infância. Se você tem uma base boa, você não vai ter muitos problemas pra lidar com isso no futuro, tá? Então, quem é pai, quem é mãe, olha esse vídeo, presta atenção nesse vídeo, entenda qual é a melhor forma que você pode criar o seu filho, qual a melhor forma que você pode se melhorar enquanto ser humano para você proporcionar uma boa autoestima para o seu filho, para você não projetar crenças no seu filho, porque isso acontece. Muitas das vezes nós estamos inconscientes e vivemos no automático projetando. Então a nossa mãe lá escutou da nossa avó, do nosso avô, passou para nós, é uma repetição. E alguém tem que quebrar esse ciclo, alguém tem que despertar e falar, olha, isso aqui não tá legal, essa forma de falar, isso aqui tem que ser mudado, né? Então você que tá assistindo esse meu vídeo, se você tem filho, se você conhece alguém, manda esse vídeo. Ou não precisa só mandar, mas se você quer essa pessoa, internaliza isso, vê o que tu pode, o que tu precisa mudar, né? Pra você não ficar projetando isso e a gente vê uma sociedade quebrada, um mundo cada vez pior. A gente não tá aqui pra isso. Eu acredito que nós estamos aqui pra evoluir, pra melhorar. Presta atenção nisso aqui. Uma baixa autoestima, no caso, quem tem uma baixa autoestima faz coisa para provar para os outros. Ou seja, aquela pessoa que compra coisas para agradar os outros, faz as coisas para agradar os outros, que nem ela não tem uma intenção, vou fazer isso porque isso é bom para mim, isso tem essa consequência. A pessoa ela só faz sem ter a intenção. Ela faz porque estão fazendo, ela faz porque é legal, é o momento, é a moda. Tem uma boa autoestima, vai fazer o quê? Não vai ficar fazendo as coisas para provar para as outras pessoas. Vai fazer as coisas porque faz sentido para ela, porque aquilo faz bem para ela, porque aquilo faz bem para as pessoas que ela ama. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela não precisa ficar provando para os outros que ela é boa. Lembra? Quem fala demais isso, gente, não tem uma boa autoestima. Não tem. Ela tá mascarando e muitas vezes essas pessoas... É mais difícil de você reconhecer que essas pessoas têm uma boa autoestima, porque a gente tem uma visão, né? Uma percepção de que, nossa, aquela pessoa tem uma boa autoestima porque ela se acha o máximo. Pelo contrário, tem uma baixa autoestima. Então, ó, autointegridade, cumprir as coisas que você se propõe a fazer, os acordos, os seus princípios e valores, isso está relacionado com ter uma boa autoestima. A partir do momento que você fere a sua integridade, isso demonstra que você tem uma baixa estima, isso fere os sensos que você tem sobre si mesmo. A autoafirmação tem a ver com você dizer não, você afirmar quem você é. Porque se você é aquela pessoa que sempre diz sim para todos e diz não para si, você tem uma baixa autoestima. Bom, outro ponto aqui muito importante sobre a autoestima é responsabilizar. Eu tô falando muito aqui que é sobre a nossa autoestima, ela é construção, ela é experiência, mas nada adianta se você não se responsabilizar hoje, porque você não consegue mudar o passado. Você não consegue curar uma ferida que se formou. Você consegue ressignificar, você consegue ter uma nova visão. Então a responsabilidade, a autorresponsabilidade entra nesse lugar de você procurar se desenvolver, de você procurar fazer esses exercícios de autoconsciência, esses exercícios de você
se conhecer, exercícios de autoconhecimento, para você entender quem você é, como foi essa formação, como você pode mudar. Não é só pensar o que foi e o que será, é se responsabilizar, não culpar as outras pessoas. Então, se você teve uma criação que não foi tão adequada e tão legal, e que, nossa, tu tem uma autoestima super legal, fique em paz com isso. Tá na hora de construir a sua autoestima agora. Porque vou trazer uma experiência pessoal minha aqui. Eu fui uma pessoa que tinha uma baixa autoestima. Eu me olhava no espelho e eu não me achava bonita. Eu me achava gorda, eu tinha uma visão distorcida de quem eu era. E aí eu comecei a entender como é que foi criado isso, por que foi criado dessa forma. Passei por situações como bullying, tive outras questões na minha infância, na minha adolescência, e eu comecei no meu processo de autoconhecimento a olhar para isso, para esse lugar, e eu entendi que não era sobre eu culpar os outros. Por muito tempo a gente fica com uma mágoa, a gente fica com ressentimento, mas depois você libera, porque você entende que é seu dever mudar. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Você precisa se responsabilizar, você precisa mudar para que aí, quem sabe, o mundo mude através do seu exemplo. Então, essa responsabilidade também entra nesse processo de mudar, melhorar a autoestima, se responsabilizar. O que você pode fazer? E a autoestima internamente, sim, principalmente você lá, como você se sente, como você pensa, como você fala com você, sobre você, mas também fisicamente, você também pode melhorar. Quem sabe fazer uma academia, quem sabe fazer uma dieta, quem sabe se arrumar, quem sabe colocar aquela roupa do teu armário que você só deixa para ocasiões especiais, colocar no seu dia a dia para você usar, para você se sentir bem, né? Se valorizar dessa forma física, porque sim, isso também é importante. Então, essa questão da mudança é essencial, né? Essa questão, na verdade, da responsabilidade é essencial também para construir uma boa autoestima. Bom, então esse foi o nosso vídeo sobre autoestima. Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado alguns insights, que você tenha saído daqui um pouco melhor do que você entrou. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que vai gostar de ver esse vídeo, assistir de novo, deixa o seu comentário aqui pro próximo tema do nosso vídeo. E também vai sair uma terceira aula, tá? Isso aqui foi um aulão, tá? Um conhecimento pra você, uma terceira aula sobre esse tema da autoestima. Eu vou trazer outros pontos que eu não trouxe aqui, essenciais pra ter uma boa autoestima. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.